Eu vim te provar na Bíblia que se Jesus te desse a sua promessa hoje, por você não estar alicerçada nele, você perderia toda a sua bênção. Já vou começar com uma pedrada. Provérbios 4. Meu filho, escuta as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para os que encontram e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que deves guardar, guarde bem o seu coração, porque deles procedem a fonte da vida. Reflexão desse texto. Se o seu coração não está firmado em Jesus, você vai se perder no caminho. Por quê? Porque ele é o alicerce. Vem um fulaninho e fala, você não vai conseguir, você não pode fazer isso, e você não tem Cristo como alicerce no centro da sua vida, o que você faz? Você desanima, você larga pra lá, você para de acreditar. E você acha que o maligno vai parar de investir em sabotar a sua mente, a pôr descrença no seu coração para você parar? Não. Então, se Deus te dá a sua promessa hoje, você simplesmente vai abandonar o barco. Talvez ele já tenha te dado e você já tenha abandonado. Segundo texto que eu quero ser bem dinâmica. João 15, Evangelho de João. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. O que Jesus está falando? A criatividade, a lucidez, a alegria. Gente, tem um texto aqui que ele vai falar dos frutos do Espírito. Depois vocês pesquisem, joga no Google aí pra vocês entenderem melhor. Os frutos, que é tudo que o ser humano tem de bom, porque da nossa carne a gente não tem nada que presta, vem do Espírito. Se você não tá firmada em Cristo, você pega, por exemplo, minha promessa é uma empresa. Deus te dá a empresa. Você não tem ideia, você não tem criatividade, chega o dia mal, você não tem força, você tá desanimado, você vai se alicerçar em quê? Se Jesus não é o centro da sua vontade, você não tem nada no centro. Se o seu alicerce não é o Pai, gente, se a gente colocar a nossa expectativa em ser humano, por exemplo, eu sou doida pra casar, porque aí eu teria um marido e o meu marido preencheria o vazio. Não vai. Marido nenhum, ser humano nenhum, amigo, pai, irmão, ninguém vai preencher esse vazio que existe dentro de você. Existe um vazio em nós, seres humanos, que é só o Senhor que preenche. Por mais que as pessoas sejam boas, por mais que as pessoas sejam de Deus, as pessoas são seres humanos, elas são falhas. Elas estão sujeitas a falhar com você, porque às vezes você coloca expectativa na pessoa e a pessoa frustra a sua expectativa e você fala assim, aquela pessoa não era de Deus, querida. Acabei de ler pra você Provérbios. Guarda o teu coração, o seu coração você só entrega pra Jesus. Ser humano nenhum nessa face da terra, animal, nada. Lazer, dinheiro. Você já viu quantas pessoas aí que ficam milionárias e depois falam assim, não é isso? Por quê? Porque existe um vazio em nós que é só Jesus que preenche. Tô meio brava, né? Agora eu vou ler aqui, Mateus 4, pra provar isso que eu falei pra você. Mateus 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tá vendo? Você não precisa só de pão para você viver, nem só de água. Existe uma parte de nós que ela precisa da palavra de Deus. Gente, porque o Senhor, ele é o nosso alicerce. Eu demorei muito tempo para aprender isso. Muito tempo assim, né? Nesses 5 anos que eu tô com Jesus aí, agora foi pouco tempo, foi mais ou menos uns 6, 7 meses atrás que eu compreendi isso, assim, de corpo, alma, mente e espírito, dentro do meu coração. Se você colocar expectativa no ser humano, você sempre vai ser frustrada, entende? Se você colocar expectativa em coisas, você sempre vai ser frustrada. Seu coração tem que estar em Jesus. É só Ele, porque quando você colocar o coração nele, Ele nunca vai te decepcionar, porque Ele é perfeito. Se Ele fizer algo diferente daquilo que você quer, você vai lá na frente entender que foi o melhor, que foi pro seu bem. Porque Ele vê todas as coisas, Ele vê de um lugar onde você não vê. E Ele sempre faz o melhor para você. E isso vem através da confiança, de você confiar no Senhor. Só que isso só vem pra sua vida conforme você caminha com o Senhor, tem experiência com Ele e vai vendo que tudo que Ele faz é bom. Agora vamos ler aqui, Mateus 7, versículo 24.
Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com forças contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Jesus é a nossa rocha. Independente do dia mau, independente do que as pessoas falam, independente do que as pessoas dizem sobre você, independente das humilhações, independente. Você firmada em Cristo, o seu coração vai estar na videira verdadeira, naquele que te conhece de verdade, que sabe tudo sobre você. E às vezes você está aí esperando a sua promessa se cumprir, e Jesus está esperando você se firmar nele. Porque se ele te entrega uma promessa hoje e você não está firmada nele, você desperdiça a bênção. Você joga fora, porque vem um infeliz e fala um trem no seu ouvido e você desiste. Porque vem outro atribulado e te engana e te leva para um casamento aí que é um deserto, é um desastre. E você vai falar o quê? Foi Deus que me deu. Sendo que tudo nessa terra é para que nós cristãos, nós que somos filhos de Deus, que reconhecemos Jesus como único e suficiente Salvador e nos tornamos filhos de Deus, e não somos mais criaturas, que são apenas pessoas que foram criadas, né, por Deus, temos que viver uma vida nessa terra que glorifica o nome do Senhor. Só que porque você não está firmada em Jesus, você fica escutando, às vezes aí, você acha até que é o Espírito Santo, e é demônio falando na sua cabeça, te enganando. Espírito de engano, que o diabo também quer te enganar, para que você entre numa vida de treva, e aí você se torne um mau testemunho. E aí eu já poderia trazer outro texto aqui para te provar isso, que é o texto, né, que fala que se o sal não serve para salgar, ele serve para quê? Para vergonha, né? E isso aí a gente vê o tempo inteiro nas igrejas aí, as pessoas, né, que falam de Deus, daqui a pouco tá vivendo atrocidades aí na terra e tá causando vergonha, né, para Cristo, pro evangelho, né, e para pessoas que às vezes estão conhecendo a Jesus e se perdem por causa do mau exemplo daquela pessoa. Eu vou finalizar isso aqui com uma coisa que acontece comigo. Quando eu tô buscando Jesus todos os dias, passando tempo com o Espírito Santo todos os dias no meu quarto, quando eu tô buscando a presença de Deus todos os dias, eu me sinto uma pessoa tão boa, eu fico tão altruísta, eu saio na rua, as pessoas me xingam e eu rio pra elas, eu tenho compaixão delas, e eu sinto, assim, amor por elas, e eu penso assim, nossa, eu tô um ser humano tão evoluído, né? Nossa, Jesus realmente mudou a minha vida. E aí eu fico, porque eu entrei numa semana de trabalho, de várias coisas acontecendo, de várias distrações, né, de coisas do mundo que estão acontecendo ali na minha vida, eu passo uma semana sem tirar tempo pra estar com Jesus. E de segunda pra sexta, eu já tô achando que eu tô endemoniada. Porque eu falo assim, não tem condição. Que isso? Tô transtornada, tô xingando as pessoas no trânsito, tô brigando com as pessoas, tô olhando pro outro com inveja, tô isso, tô aquilo. Por quê, gente? Porque existe algo dentro de nós, um vazio do tamanho de Deus. E se você não pôr Jesus no centro, se Jesus não for o centro da sua vida, se você não guardar o seu coração em Deus, você não tem como viver a promessa do Senhor para sua vida. Porque às vezes essa promessa você vai desperdiçar, ou ela vai vir para te destruir, ou ela vai ser um mau testemunho. E Deus sabe o tempo certo de trazer as coisas para você. Às vezes você tá esperando Deus fazer e Ele tá esperando você firmar o coração nele. Amém? Depois você me fala aqui se ficou claro para você, se você conseguiu entender. E se ficou alguma dúvida também, pode deixar aqui que depois eu respondo vocês, tá bom?